E ali no versículo 2 é introduzido o termo o mensageiro de Javé, que se manifesta através das chamas. Então veja que ali é o monte de Elohim, porém ali o termo é mensageiro de Javé, e esse termo pode representar tanto um anjo quanto a própria divindade. E claro que a gente vai ver isso nas últimas aulas, mas só quero dar um spoiler aqui, que vocês viram que em Gênesis a divindade falava tão próximo das pessoas que Abraão podia confundir elas com pessoas. Abraão podia olhar para aqueles três lá e, não, isso aí não é divino, isso é gente. São homens. Ló também podia olhar para aqueles seres angelicais e dizer, são dois homens. Era tão próxima a relação das divindades com as pessoas em Gênesis que podiam ser confundidos com seres humanos. A partir de Êxodo, você vai ver um distanciamento da divindade em relação às pessoas. Aqui a divindade aparece através do fogo, depois através de nuvem, depois é só fumaça na montanha, depois só Moisés chega perto, ninguém mais. E você vai vendo uma progressão de distância. Progressivamente, toda aquela proximidade que as pessoas tinham com as divindades em Gênesis, você vai ver em Êxodo progressivamente acontecendo um afastamento. As pessoas vão se distanciando das divindades. Elas não veem mais face a face, elas não olham mais. Não são as divindades não são mais confundidas com pessoas. Você percebe esse afastamento. Aqui, nessa epifania, a divindade não aparece tão facilmente assim para Moisés. Tem que haver o fogo. Tem que haver aquele arbusto. E o arbusto remete às árvores sagradas, porque muitos santuários eram em torno de árvores. E muitas árvores eram consideradas divindades femininas. Então, esse fogo na árvore, e a árvore não se consumindo, ela representa também um santuário, um lugar sagrado. E por isso ele é convidado a tirar as sandálias quando se aproxima. Então, aquele é no santuário. Tá? Então, você vai vendo esse distanciamento. E daí a gente vê o dedo da elite sacerdotal, né? Você vê o dedo do pessoal do segundo templo. Por quê? Porque existe esse distanciamento agora. Você só pode ter acesso à divindade através de intermediários. Você não pode mais chegar perto. Você tem que ir para o sacerdote. Você tem que entregar para intermediários a sua oferta. Você tem que fazer os rituais através dos sacerdotes. E esse distanciamento é proposital, gente. Porque aqui você está vendo heróis da tribo de Levi, que é a instituição do sacerdócio levítico. Então, nada aqui é por acaso, nada aqui é coincidência. Esse distanciamento da divindade é proposital em relação ao sacerdócio levítico, tá? Em relação ao segundo templo, exatamente para se criar os rituais. E, infelizmente, isso é a causa do povo se afastar cada vez mais daquilo que é chamado em Miqueias como religião pura, como religião verdadeira, tá? Daquilo que os profetas, Amós, reclamavam muito do povo, né? De um relacionamento frio, de um relacionamento distante. E isso Amós, são profetas do norte, da onde as tradições do Êxodo surgiram. E essas coisas são importantes porque a gente não pode olhar o texto como se ele tivesse sido escrito no ar. Não tenho nada que fazer, vou contar uma historinha de um herói aqui. Não, ele tem um propósito específico de usar aquilo que eles já conheciam para conduzir o povo teologicamente dentro da construção institucional do segundo templo.
isso é ótimo para a gente pensar, eu acho que isso é importante, como a gente precisa refletir a respeito das implicações do que o texto de fato diz, né? Para a questão das nossos distanciamentos, das nossas construções, daquilo que a gente enche em cima e não é um relacionamento, são ritos, são instituições, são imposições, de fato é um arbusto em chamas, algo distante e que precisa ser chocante e contrariar quem somos, senão não vai fazer efeito nenhum. Percebe? É muito mais gerando medo, que foi o caso aqui, do que devoção, do que amor, do que caminhar lado a lado. Aí você percebe essas discrepâncias, você vai vendo aqui o Êxodo tem esse outro tom, esse tom mais litúrgico em relação às epifanias. É um tom de distanciamento, é um tom de ritualístico. Quando que você viu Abraão tirando sandália perto de uma divindade? Quando que você viu essa cerimônia que Moisés faz aqui, diante de uma divindade, nos outros patriarcas? Você não viu, porque não havia esse distanciamento. Não havia essa liturgia toda, do tirar a sandália, né? Não tinha. Então, eu fiz questão de tirar esses minutos exatamente para a gente ver que a gente não precisa construir nada além do que está no texto. Para perceber, a gente só precisa comparar as personagens, comparar as narrativas, para perceber que isso aqui é suficiente. A gente não precisa inventar mais nada. Já tem muita coisa aqui que confronta as ideias que nós temos. Então, aqui já tem problema demais, a gente não precisa acrescentar nenhuma outra elaboração aqui. Por isso que muitas teologias elas acabam andando em círculos. Porque elas muitas vezes servem, na maioria das vezes servem a si mesmas, né? Você cria uma lei que precisa construir uma igreja, depois você tem que criar uma lei para arrumar dinheiro para ela, é óbvio. Mas se você não tem uma lei para construir igreja, para que você precisa tirar dinheiro do povo? Não precisa. Percebe? É isso. A gente não precisa criar mais nada. O povo já está cansado. Já tem muita coisa construída. A gente tem que tirar o peso das costas das pessoas e não colocar mais. E esse é o grande... Esse para mim é o grande desafio, porque quando eu comecei a pensar esse curso a partir de um desafio que o Leonel me deu, eu comecei a pensar nisso. Porque se isso aqui não for suficiente, não precisa nem ter Bíblia. Se a gente tiver que construir mais coisa em cima. Né? A gente já tem muita coisa. Então é isso, fecha parênteses. Hoje eu estou muito reflexiva.